Nesse vídeo aqui eu te apresento os 12 times do Campeonato Carioca 2025 que já começa no próximo final de semana. Pois é, gente, começa mais uma edição aí nesse final de semana, no próximo, do Cariocão 2025 e conforme prometido, eu vou estar cobrindo aí a competição, vou estar gravando mais vídeos voltados para essa competição do que o restante. Eu sei que isso pode parecer estranho porque eu estava produzindo mais conteúdos voltados para o Super Mundial de Clubes, mas não é tão estranho não, até porque 3 times aqui do Rio de Janeiro vão estar presentes lá naquela competição, então eu acho que esses vídeos aqui do Cariocão vai estar atendendo um bom público aqui, boa parte dos inscritos aqui do Planeta Futebol Clube aqui no YouTube. E sobre esse vídeo aqui, eu tenho 2 objetivos principais. O primeiro é atualizar você, o público carioca, ou para quem é de outras partes do Brasil que acompanha o Campeonato Carioca ou torce para algum time do Rio aqui, sobre o restante dos times que vão participar da edição de 2025 e também apresentar para você que não conhece nada do Cariocão ou não sabe nada de quais times, regulamentos vão estar presentes em 2025, você que é de outras partes aí do Brasil, então esse vídeo também tem esse objetivo e espero que te atenda, tá? E sem perder muito tempo, vem pra cá porque nós temos, dentre esses 12 times aí, o Bangu, que é um time super tradicional no município aqui do Rio, fica lá na zona oeste, né? Um bairro quente pra caramba, considerado o bairro mais quente aqui do Rio de Janeiro. E o estádio lá é o Moça Bonita, né? Que, se não me engano, entre os times pequenos é o segundo maior estádio, pelo menos em termos de capacidade. Eu tive presente lá 2 vezes no ano passado. O Bangu, na temporada passada, 2024, foi muito mal, mas muito mal mesmo, ficando na 11ª colocação, ou seja, o penúltimo time, e só não foi rebaixado porque o Audax perdeu todos os 11 jogos, então aí não tinha nem como, né? Porém, esse time é super tradicional aqui no Rio e conquistou alguns títulos muito tempo atrás. Entre esses títulos mais importantes do Bangu, nós temos aí 2 campeonatos cariocas, porém um nos anos 30, outro nos anos 60. O time também foi tricampeão da Série A2, que seria a segunda divisão aqui do Campeonato Carioca, e tem uma Taça Rio de 1987, que foi naquele período mesmo, 2 anos antes, em 85, que o Bangu decidiu o Campeonato Brasileiro Série A da primeira divisão e perdeu no Maracanã nos pênaltis para o Coritiba. O outro time aqui é o Boa Vista, que é lá de Saquarema, região dos Lagos, né? O time manda seus jogos no Elci Resende, que tem capacidade para pouco mais de 4.300 pessoas. O time no ano passado ficou na 6ª colocação e com isso também disputou ali a Taça Rio. Eu vou explicar no meio do vídeo aqui, vou dar uma pausa e vou explicar como que funciona a Taça Rio, Taça Guanabara, como vem funcionando nos últimos anos aí, né? Entre os títulos mais importantes do Boa Vista, o time que há algum tempo atrás estava sendo considerado o maior entre os pequenos, é o time que estava chegando mais longe, que chegou a disputar turnos aí, mas já faz um bom tempo que o time não figura ali entre os melhores dos pequenos, né? Ou não figura entre os 4 grandes ali do Rio. O time tem uma Taça Rio de 2014, porém nesse ano foi um pouco diferente a Taça Rio, é mais ou menos como é recentemente, né? Porém não tinha ali time grande participando, só que o time tem aí uma Série A2, que foi lá em 2006, né? O time foi campeão da 2ª divisão, e tem uma Copa Rio, que é um torneio tradicional entre os times pequenos aqui no Rio, e foi campeão em 2017 e vale vaga aí para competições nacionais como hoje a Série D ou a Copa do Brasil, né? Quer ver um outro time agora aqui do município do Rio, super tradicional, bem como seu bairro, Madureira, aqui do Rio, né? O time manda seus jogos no Conselheiro Galvão e tem capacidade para um pouco mais de 5.000 pagantes, né? E o técnico, olha só, hein? Que curiosidade sobre o Madureira. Essa onda de técnicos estrangeiros, principalmente portugueses aqui no Brasil, não atinge só os grandões, não, porque o técnico do Madureira é o Daniel Neri, um português de 45 anos, está começando a trajetória ainda. No ano passado o Madureira foi mal pra caramba, ficou na 9ª colocação, nem na Taça Rio o time participou, mas entre os títulos importantes aí o time tem 2 Taça Rio. Uma em 2015, que aí não tinha os grandões envolvidos, porém tem uma em 2006, quando tinha os grandões. O time foi campeão da Taça Rio, né? Derrubou gigantes e foi disputar o Campeonato Carioca contra o Botafogo. Perdeu a final. Eu estive presente lá no primeiro jogo no Maracanã. Foi interessante que, como o Madureira estava mandando os jogos, então foi dividido o ingresso meio a meio, né? Então o Maracanã ficou metade para cá do Botafogo completamente lotada e metade para cá do Madureira, só uma partezinha de pessoas, o resto tudo de cadeiras vazias, né? Mas foi um feito e tanto, o time é bicampeão da Taça Rio. Além do mais, o Madureira tem uma Copa Rio em 2011. Um outro time que não é aqui do Rio, e esse aqui é caçulinha, hein? Tá estreando na elite, é o Maricá, isso, que é da cidade de Maricá, fica lá no norte fluminense. O time tem até um estádio, é um projeto novo. O Maricá, ele vem de uma fusão aí de outros times aqui do Rio de Janeiro, então é novinho, né? Com esse novo projeto, essa nova era do Maricá, em fusão aí com outros times, né? Dando vaga em competições aqui do Rio de Janeiro. O time tem um estádio, é o estádio João Saldanha, que tem capacidade para
pouco mais de 1.800 pessoas, um estádio bem pequenininho, e tem como seu destaque principal o técnico. Isso, o técnico do Maricá é o Reinaldo, ex-jogador, o Rei, lembra dele? Revelado pelo Flamengo, depois passou pelo São Paulo, jogou na França, e hoje ele treina o Maricá. E olha, o trabalho dele tem sido muito bom, hein? A ascensão do Maricá no cenário é algo surreal, aqui pro cenário do Rio de Janeiro, né? Pro cenário dos times pequenos. Se liga só, hein? O time tem uma Taça Corcovado, que é um dos turnos ali da segunda divisão do Rio, e venceu em 2020, e no ano passado foi um ano de ouro, assim, pro time. O Maricá ganhou no ano passado uma Copa Rio, que deu direito o time a disputar a Copa do Brasil, não. O time optou pela Série D do Campeonato Brasileiro. Tem uma Taça Santos Dumont, que é também um dos turnos aí da segunda divisão, ou seja, ganhou os 2 turnos. E a segunda divisão, que o time venceu, óbvio, conseguiu 3 títulos importantes, o Maricá em 2024, por isso está aí fazendo parte da elite em 2025 do Campeonato Carioca, estreante como o Maricá Futebol Clube, né? O outro time, que não é aqui do Rio, porém esse aqui entre os pequenos está sendo a grande sensação do momento, é o Nova Iguaçu, lá de Nova Iguaçu, uma cidade da Baixada Fluminense. O time manda seus jogos no Laranjão, estádio Jânio Moraes, que tem capacidade aí parecido com o João Saldanha, pouco mais de 1.800 pessoas, e tem como destaque também no elenco o seu técnico, o Carlos Vitor, aquele que fez o time jogar o futebol mais bonito do Campeonato Carioca no ano passado. Eu fiz vários vídeos aqui do Cariocão no ano passado, e um deles também é falando do Nova Iguaçu, um time que jogou o futebol mais bonito. Por isso a classificação final do time ficou em segundo lugar. Isso é como se fosse um título pro Nova Iguaçu, na real, né? Mas os títulos mesmo oficiais, aqueles que o time levantou a taça e pôde ser campeão. O time tem 2 taças Santos Dumont, que é esses turnos e retornos aí das séries inferiores. O time também é bicampeão da Copa Rio, esse é um título super importante. O time tem uma Série B1, que seria aí a terceira divisão aqui do Rio, que venceu lá nos anos 90, e tem 3 Série A2, 3 segunda divisão, sendo o último em 2020. Mas, como eu falei, o principal título, entre aspas, do Nova Iguaçu foi no ano passado, quando o time chegou até a grande final do Campeonato Carioca. O outro time, esse aqui do Rio, né? Super tradicional, é a Portuguesa, da Ilha do Governador, que manda os seus jogos aí no estádio Luso Brasileiro, que, pelas minhas contas aqui, sem pesquisar muito, deve ser o 3º maior estádio em público dos times pequenos, certo? Acho que o primeiro eu vou falar qual que é, porque vai chegar o time ainda. O segundo, creio que é do Bangu. O terceiro, imagino que seja o Luso Brasileiro aí, que é um estádio super tradicional, que já foi usado pelos times grandes aqui do Rio, né? O time no ano passado ficou na 7ª colocação, foi para a Taça Rio, não venceu. Além disso, a Portuguesa, por ser super tradicional, tem 3 Copas Rio, né? Sendo a última em 2023, há 2 temporadas atrás. E o time é pentacampeão da Série A2, pentacampeão da segunda divisão do Rio. Agora o outro time, esse não é aqui do Rio, é também lá de Saquarema, é rival do Boa Vista, e é um time novatinho aqui no Rio, né, no Cariocão, que estreou no ano passado, é o Sampaio Corrêa. Time que é bem conhecido nas divisões inferiores, porém está dando seus primeiros passos na Série A1. Time que manda os seus jogos no Lourival Gomes, 1.800 pessoas ou até 2.000 o público, a capacidade desse estádio. E o destaque desse time aqui é o técnico, que é o Alfredo Sampaio, super conhecidíssimo aqui no futebol carioca. E Alfredo Sampaio foi o técnico campeão da Taça Rio com o Madureira lá em 2006, chegando até a final do Cariocão, tá? Ele também, recentemente, era o presidente da SAFERJ, que é o Sindicato de Atletas do Futebol aqui do Rio de Janeiro, né? O time no ano passado ficou na 8ª colocação, que foi considerado uma ótima colocação, e foi para a Taça Rio, né? E tem até títulos, tá? E os títulos foram mais recentes. Por exemplo, o time tem um torneio do interior em 2015, mas em 2009, um pouco mais antes aí, o time venceu a Série B1, que é a 3ª divisão aqui do Rio, e tem como um dos títulos, se não o mais importante, óbvio, né? A Série A2 de 2023, a 2ª divisão aqui do Rio, que garantiu o time na elite no ano passado. E por fim, o último time entre os pequenos, que para mim, essa é a minha visão muito particular, né? Eu que acompanho futebol desde os anos 90 para cá, pelo que eu acompanhei, se tivesse que escolher uma 5ª força do Rio, não seria o América, não seria o Bangu, não seria o Boa Vista, nem o Nova Iguaçu, mas sim o Volta Redonda. É o único time representante do Sul Fluminense em 2025, que tem o seu estádio Raulino de Oliveira, o maior entre os pequenos aqui do Rio, com capacidade para mais aí de 18.000 pessoas, e sempre que precisa os times grandes vão jogar lá, né? Ou quando tem algum mando de campo de pequeno contra o grande, geralmente eles transferem esses jogos para lá, né? Só que o time, o Voltaço, que teve uma temporada surreal em 2024, começou muito mal, porque o time ficou na 10ª colocação no Carioca do ano passado, foi mal demais, o time nem para Taça Rio foi.
Porém, na virada do semestre deu tudo diferente, né? E eu vou contar pra vocês aqui os títulos do Volta Redonda, incluindo o do ano passado. O time tem aí 5 edições da Copa Rio, sendo a última em 2022. O time é tetracampeão da segunda divisão aqui do Rio, sendo o último também em 2022, que foi um ano mágico, né? Tem uma Taça Guanabara em 2005, foi derrubando gigantes. Já fiz vídeo aqui falando sobre o Volta Redonda lá daquele ano, né? Sobre times pequenos que surpreenderam. Depois no final, se você quiser assistir esse vídeo ou outros, vai lá na playlist Futebol Carioca. O time foi campeão derrotando o Americano na grande final. O time tem uma Taça Rio de 2016, porém foi contra só times pequenos, mas tem 2 títulos nacionais, isso mesmo. O Volta Redonda já foi campeão da Série D, da 4ª divisão do Campeonato Brasileiro em 2016, e no ano passado o título mais importante da história do clube, mais até do que a Taça Guanabara, pelo menos essa minha visão aí. Não sei se você é torcedor do Volta Redonda ou o que o clube entende como sendo o título mais importante, mas para mim acho que o título mais importante foi da Série C da 3ª divisão do Campeonato Brasileiro, tá? Elite nacional aí, no ano passado, que garantiu Volta Redonda na Série B, na 2ª divisão do Brasileirão. O único time representante nessa divisão aí do Rio de Janeiro, tá? Agora eu vou falar sobre os grandes, mas não vou perder muito tempo não, porque senão esse vídeo vai ficar muito longo e depois eu vou fazer um vídeo falando sobre os 4 grandes. Mas antes de eu falar sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, me deixa o like nesse vídeo aqui. Se não conhece o meu canal, já se inscreva, acione o sino das notificações, e eu vou te fazer um convite, tá? Me siga no meu canal do WhatsApp, o link tá aqui, também vou deixar esse link na descrição do vídeo, se eu me lembrar, que eu sempre esqueço, fixado nos comentários. Bom, não vou perder muito tempo falando sobre Botafogo, Flamengo, Fluminense e Vasco, senão esse vídeo vai ficar infinito aqui, vai ficar tipo uma live, né? O Botafogo a gente sabe que vem do seu melhor momento aí, conquistou a Libertadores e o Brasileirão e vai querer se afirmar como o melhor time do Rio. Para isso vai ter que provavelmente bater de frente com o Flamengo, que é o atual campeão carioca, e tem essa rivalidade entre Botafogo e Flamengo para ver quem é o maior no momento do Rio. O Fluminense já foi campeão da Libertadores, já tá lá no Super Mundial de Clubes, bem como o Botafogo e o Flamengo, e o time escapou do rebaixamento do Brasileirão no ano passado, na última rodada, de maneira heróica, e vai querer se meter no meio do Botafogo e do Flamengo, que são os favoritos. E o Vasco, dos 4, a torcida tá mais sofrendo, né? Porque o time não ganhou nada. Os últimos 3 campeões da Libertadores são os seus rivais, o Flamengo, depois o Fluminense, depois o Botafogo. Os 3 vão estar presentes no Super Mundial de Clubes, e o Vasco e o torcedor vascaíno vai estar assistindo o jogo pela televisão. Pro Vasco, então, eu acho que seria o título mais importante, o time vencer o Campeonato Carioca, por essas e outras, que eu acho que o Cariocão de 2025 vai ser o melhor estadual desse ano aqui no Brasil. Acho que vai superar até o Paulistão, tá certo? Bom, também me siga no Instagram, vou deixar o link aqui. O link também vai estar presente na descrição desse vídeo. E fica ligado aqui que durante a semana eu também vou postar um vídeo falando sobre a expectativa dos 4 grandes aí no Campeonato Carioca, que começa no dia 11, no próximo sábado, tá? Obrigado por ter assistido esse vídeo, valeu e até a próxima.